servidor público do MPU, seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para arrasar na redação do concurso do MPU. Banca FGV, a primeira coisa, não tenha medo, tá? Eu tive 2 alunos nota máxima na redação da FGV, inclusive eu li a redação de um dos meus alunos aqui no canal, depois você procura os vídeos aí. E com uma boa estratégia, bem consolidada, a gente consegue tirar uma ótima nota da redação, independente se você gosta ou não de redação, se você gosta ou não de ler, porque eu sempre falo, redação para concurso é uma estratégia, é um passo a passo. Então, independente de você gostar ou não, aplicando o método você consegue resultado. E a primeira coisa, antes de entrar efetivamente no edital, nas informações em relação à redação e dicas para que você consiga uma ótima nota, eu quero dizer que vocês têm que sair da mentalidade de concurseiro e começar a se colocar na mentalidade de servidor público. Porque quem tá na mentalidade de concurseiro sempre vai ser concurseiro. Eu digo isso porque eu sou servidora pública há 7 anos. E eu só fui aprovada quando eu comecei a ter mentalidade de servidora pública, né? Então, eu lembro que quando eu ainda estava na visão de concurseira, eu queria tudo muito rápido, eu queria tudo para ontem, eu não entendia que as coisas eram um processo. Então eu queria burlar os processos. E, gente, como servidor público, você representa uma instituição. Obviamente você não pode fazer coisas erradas. Se você fizer algo errado, você vai receber um processo administrativo. Então, na jornada do estudo é a mesma coisa. A gente quer burlar a redação. Então, a pessoa quer um modelo pronto de redação. A pessoa quer aprender um dia antes da prova. Gente, vocês não têm noção. Os vídeos que eu faço para concurso aqui, eu sempre faço vídeos específicos, né? Quando chega na reta final, na semana final, a visualização dos vídeos aumenta muito. Porque as pessoas só procuram estudar na última semana, antes do concurso. Isso é bizarro. Isso não é mentalidade de servidor público. Então, é necessária uma preparação. E, gente, para ser aprovado em concurso, essa preparação exige tempo. Então, eu não ofereço solução mágica, eu ofereço uma estratégia, mas você tem que também entregar o seu esforço, entregar o seu trabalho nesse processo. Então, é sair dessa mentalidade de concurseiro, que é tudo rápido, tudo para ontem, com ansiedade, com medo, com pressa, e começar a fazer as coisas bem feitas, sabe? Fazer as coisas com qualidade e ter um estudo de qualidade. É isso que vai transformar você em concurseiro para servidor público. Então, a ponte desses 2 lugares está no processo que você aplica durante a jornada da aprovação. Então, eu recebo muitas mensagens, eu quero um modelo de redação, eu quero aprender redação do dia para a noite. Isso não vai acontecer, porque é um passo a passo elaborado que exige um certo tempo para você digerir esse conhecimento. Mas, então, vamos falar do concurso público do Ministério Público. E é importante que você entenda que no caso desse concurso, a banca, que é a FGV, colocou no edital que vai ter redação. Então você vai ter que produzir uma redação, um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas. Mas eu sempre falo aqui no canal e dentro dos meus cursos que mesmo que você faça uma redação de 20 linhas, que é o mínimo, você não consegue uma boa nota com 20 linhas. Porque, gente, com 20 linhas você não consegue avaliar um texto com profundidade. Um texto com 20 linhas não demonstra um conhecimento em relação à estrutura do texto dissertativo, não apresenta uma boa argumentação. Então, o ideal seria a gente fazer 28 linhas. Claro que não adianta você fazer 28 linhas com um monte de encheção de linguiça. Tem que ter consistência. Eu vou falar um pouco dos critérios de avaliação desse edital especificamente, mas é importante que a gente tenha um número consistente de linhas, mas também uma argumentação consistente. Também repertórios, que são leis, citações, fatos históricos, que sejam consistentes e estejam relacionados ao tema. Então, a primeira questão é essa. A gente tem aí 20 a 30 linhas conforme edital, mas uma boa redação entregaria no mínimo 28 linhas. Professora, eu acho impossível fazer, estou até com uma redação aqui. Acho impossível fazer 28 linhas. Nossa, 28 linhas é muita coisa. Gente, não é. Quando você aprende redação, você fala 30 tá pouco. Inclusive, eu ensino redação no meu curso, o link tá aqui abaixo, tá? Vai ajudar vocês aí do MPU. Então, o ideal seria a gente fazer no mínimo 28 linhas para ter aí uma redação consistente, com uma boa argumentação, com uma boa introdução e uma boa finalização no parágrafo final. Além disso, essa redação ela vale 40 pontos, gente. É muito ponto. Não negligencie a redação. Às vezes o candidato, por exemplo, ele vai super bem na prova objetiva. Ele fala, nossa, eu não arrasei. Nossa, certeza que eu vou ser aprovado. E aí vem a redação, ele cai ladeira abaixo, porque a redação ela pode te posicionar muito bem na lista de classificação final. Eu tenho uma amiga minha, já contei a história dela aqui, lá no TikTok também, me segue lá, @conversalu, que ela, na primeira etapa do concurso, ela ficou entre as 10 primeiras. E, gente, ela saía falando pra todo mundo o que ela ia fazer com dinheiro. Antes de sair no diário oficial, antes de sair a nota da segunda etapa, que era a redação. Ela saiu contando pra todo mundo o que ela fazia com dinheiro, que ela
Tipo assim, ela tava muito feliz. Só que, gente, ok você ir bem no objetivo. Se você não for bem na redação, você não consegue aprovação. E foi o que aconteceu com ela. Cara, ela não foi bem na redação. Ela caiu lá pra baixo e ela não foi aprovada no concurso. Então, assim, a redação ela vai te colocar numa posição infinitamente superior, mesmo aquele candidato que foi bem, super bem na objetiva e gabaritou, por exemplo, várias áreas, ainda assim você com uma boa nota na redação consegue subir. Se você unir as duas coisas, a prova objetiva com a redação, primeiros lugares. Foi o meu caso no concurso público. Eu fiz há 7 anos atrás o concurso e a segunda candidata, que eu fiquei em primeiro lugar, a segunda candidata, ela foi melhor que eu em legislação e conhecimento específico. Ela foi melhor. Só que eu fui melhor em redação. Então acabou que eu fiquei em primeiro lugar no meu concurso público. E você ter a segurança e a tranquilidade de estar posicionado nos primeiros lugares faz com que você não tenha que ficar esperando chamada, sabe? Primeira chamada, segunda chamada. Às vezes o concurso aí tem 2 anos, né, de duração, podendo ser prorrogado. Aí você vai esperar 4 anos para ser chamado, é muito tempo. Então é ideal que a gente fique nas primeiras posições para conseguir essas vagas. Mas voltando para a redação. Então 40 pontos, gente, é muita coisa. E como é que a banca vai avaliar vocês? A gente tem 4 aspectos da correção. Os 2 primeiros aspectos estão relacionados a mais a parte de estrutura e conteúdo. E o segundo aspecto está relacionado à parte de língua portuguesa. Então, nos 2 primeiros aspectos, a gente tem a parte de abordagem do tema e progressão textual. O que isso significa? A parte de argumentação, de coerência, ou seja, as ideias que você constrói, elas estão em harmonia, elas conseguem dialogar para um fio condutor de um raciocínio lógico, ou elas estão em ambiguidade, ou elas se confrontam. Então é mais essa parte de organização de ideia. Já na segunda parte, a gente também tem 2 aspectos. Um é a seleção vocabular e o outro a norma culta, ou seja, as regras da língua portuguesa. Então, é muito importante que você não cometa erros de língua portuguesa. Por quê? Conforme esse edital, dependendo do erro que você comete, você vai perder pontos. Então, no edital aparece lá, dedução por erro. O que significa isso? Se o candidato, por exemplo, errou crase, errou ortografia, errou concordância, isso vai reduzindo nota. Tá? Então a banca está sendo bastante criteriosa no aspecto da língua portuguesa. O que eu entendi como professora de redação nesses últimos 10 anos? Os candidatos, gente, cometem os mesmos erros de língua portuguesa. Os mesmos. É concordância, é crase, é vírgula. Então eu entendi os erros mais comuns. Tanto que lá no curso a gente tem uma aula só sobre erros comuns. Que eu trago redações dos meus alunos e vou analisando com os alunos esses erros que são comuns. Ou seja, se eu tenho um panorama dos erros que são mais cometidos, se eu entendo esses erros, eu não preciso ficar estudando gramática. A gente tem um candidato que acha que para estudar a língua portuguesa para redação tem que ler gramática. Meu amor, você não tem esse tempo. A banca publicou o edital hoje, daqui 4 meses já é o concurso. A inscrição abre 2 dias depois, publicou o edital, a inscrição, ó, é tudo um atrás do outro. Não tem muito tempo não, você vai estudar gramática, sabe, folha por folha, regra por regra não dá. Então, o que eu faço com os meus alunos que estão aí lutando para se tornarem servidores públicos? Eu apresento uma gama de erros que são cometidos pelos candidatos de maneira mais geral e apresento e falo, ó, não erre nisso. Aqui está a regra e é dessa maneira que a gente deve organizar a língua portuguesa dentro do texto. Então, o meu viés de trabalho em relação à língua portuguesa é esse. Identificar os erros mais comuns e mostrar, ó, tá aqui o erro, não cometa esse erro. Porque isso vai garantir mais nota pra você, porque os erros, gente, são muito comuns. A gente tende a achar que o padrão de erro em cada redação é único, que Não, gente. Se tratando de Brasil, ensino de educação, língua portuguesa, os erros são os mesmos. Então, identificando esses erros, a gente consegue ter uma ótima nota de língua portuguesa. Então, a banca vai avaliar vocês nesses 2 grandes pilares, a abordagem do conteúdo e também a abordagem da parte de língua portuguesa. Então, evite cometer erros, porque cada errinho ali vai descontando ponto. Às vezes, o candidato tem uma tendência a achar que a minha língua portuguesa é incrível, eu não erro na redação, mas a argumentação tá ruim, nota baixa na argumentação. Ou o contrário. Ele até consegue desenvolver bons repertórios, boas citações, boas ideias, mas a língua portuguesa é muito precária. Isso faz com que isso reduza a nota. Então é importante que você ataque esses 2 pilares. A argumentação, estrutura do texto dissertativo e também a parte de língua portuguesa. Muita gente tem medo da FGV porque a FGV ela não costuma cobrar temas como as outras bancas, né? Então, por exemplo, vamos pegar a Selecom. A Selecom ela pode colocar uma pergunta para o candidato. Então, só para dar um exemplo, a gente teve um concurso recente da Prefeitura de Sinop, tem até vídeo aqui no canal, a banca foi a Selecom, e a banca estava discutindo a questão da jornada 6x1,
E ela coloca a seguinte pergunta, né, no comando da redação. Jornada de trabalho no Brasil, permanência ou mudança? Então, é uma questão objetiva. Basicamente, a gente está trabalhando a questão do trabalho. Essa é a grande reflexão na redação. Eixo temático trabalho, discutir as relações de trabalho no Brasil. Então, é um caminho a ser seguido. A FGV, dependendo da prova que ela elabora, ela traz temas mais subjetivos. Então, eu vou dar 2 exemplos de temas bem subjetivos, que talvez você surte, mas fica tranquilo que eu vou apresentar dicas de uma boa estratégia. Um dos temas, por exemplo, da FGV foi vantagens e desvantagens de ser brasileiro. E aí, como que a gente analisa esse tema de maneira consistente? Porque não é algo objetivo. A redução da jornada de trabalho é algo objetivo que está sendo discutido e vai afetar concretamente a vida dos brasileiros, certo? Como é que a gente fala de vantagem e desvantagem, sendo que não é um tema concreto? É diferente de, por exemplo, saneamento básico ou queimadas, que são coisas materiais e palpáveis que a gente vê. A FGV, ela pode cobrar algo muito subjetivo, como foi o caso desse tema. Ou, por exemplo, um outro tema que a FGV colocou, que ela trouxe ali no comando da redação uma série de problemas. Por exemplo, ela fala de violência, ela fala de preconceito, marginalização, xenofobia, e ao final ela pergunta o seguinte: mas afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta? Aí o candidato que chegou com uma redação assim mais ou menos pronta fala: nossa, como é que eu vou aplicar isso aqui? Não vai. Um modelo não vai resolver a sua vida, porque é justamente isso. A FGV, ela gosta de explorar alguns temas mais subjetivos, que estão no campo mais da identidade e da formação social do povo brasileiro. Claro que ela pode cobrar questões objetivas. Por exemplo, os 2 alunos que eu tive, nota máxima da FGV, fizeram um concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E o tema envolvia vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais. Isso é um tema concreto, objetivo, que vai afetar completamente as relações de trabalho ali e a dinâmica entre polícia e cidadão, certo? É um tema objetivo, então ela pode cobrar. Só que ela também tem uma tendência a cobrar questões mais subjetivas. Por exemplo, ela já cobrou em um concurso a importância da leitura. Só que ela não coloca lá a importância da leitura, ela faz questionamentos, né? Por exemplo, como desenvolver a leitura no Brasil? A leitura ainda é importante? E aí o candidato começa a bugar porque ele espera um tema objetivo e ela chega lá e coloca 3 perguntas, 2 perguntas. Então, dentro do meu curso, eu mostro muito como ler esse tipo de texto motivador e como fazer o filtro em relação ao tema. Porque se ela coloca 3 perguntas, gente, você não vai responder de maneira direta. Do tipo, sim, concordo ou não discordo, ou eu penso que. Você tem que responder essas perguntas ao longo do texto. E eu ensino exatamente como você pode fazer isso nos parágrafos de argumentação. Então a FGV, ela não é só uma banca que ela está exigindo ali o pilar de argumentação em língua portuguesa. Para a gente desvendar a FGV, a gente tem que ter uma leitura estratégica dos textos motivadores, que são os textos que são apresentados ali antes das 30 linhas da folha de rascunho. Então é importante ler de maneira minuciosa e estratégica os textos motivadores para compreender o que ela quer. Por exemplo, teve um concurso do TJMT, que ela cobrou economia doméstica. Então ela falava sobre a questão da financeira, de dinheiro dentro de uma casa, e falava sobre economia doméstica, e fazia algumas perguntas em relação a isso. Então você tem que ler de maneira estratégica os textos motivadores para você conseguir captar o coração daquele tema. Então, no fundo, a FGV ela está só elaborando aquele tema de redação para tentar tornar a vida do candidato mais difícil. Mas se você consegue ter a percepção e ler de maneira estratégica o texto motivador, você já consegue entender o que a FGV quer. Então, em temas, por exemplo, mais amplos, como eu falei, em relação a vantagens e desvantagens de ser brasileiro, é importante ler os textos motivadores, que eles vão dar um encaminhamento daquilo que precisa ser defendido. E aí eu sempre falo aqui, e eu vou morrer falando isso aqui no canal: redação não é sobre a sua opinião. Então as pessoas tendem a achar que vão chegar no concurso para fazer um texto dissertativo argumentativo expressando a sua opinião. Por quê? Elas viram lá no Google que o texto dissertativo é um texto que defende opinião. Gente, se a sua opinião ela não tá alinhada, se ela não tá calibrada, não sei nem se é essa palavra adequada, mas se ela não tá alinhada com a banca, não adianta nada defender sua opinião. Pode ser a melhor opinião do mundo, aí você traz uma citação incrível. Se ela não tá alinhada discursivamente com o que a banca quer ver, não adianta nada. E é importante também entender que banca é uma coisa, instituição é outra. A instituição que você está disputando, seja MPU, seja IBAMA, seja CNU não, a CNU é o concurso, mas, por exemplo, PRF,
critérios de educação, os critérios de segurança pública, isso é instituição. A redação não é para instituição, é para banca. Então a redação é para FGV. Então a gente tem que começar a entender que o discurso que precisa ser entregue é para FGV. Por isso que meus alunos conseguiram notas incríveis, não só os que tiraram nota máxima, mas todos os outros que fizeram o curso. Porque a gente entende qual a base discursiva da FGV, o que ela quer ver em um texto. O maior erro dos candidatos é chegar lá e falar, eu vou falar o que eu penso, vou meter uma lei ali no meio e tá tudo certo. Se a sua ideia, se a construção que você faz argumentativa não se alinha com o propósito daquela banca, você não vai tirar uma boa nota. Mesmo tendo uma língua portuguesa impecável. Então é tudo sobre entender a narrativa que a banca quer ver no seu texto. E eu entendi exatamente isso. Então, dicas finais para o concurso da MPU. É importante que você domine a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Então, o texto dissertativo é escrito em parágrafos, você não pode fazer versos, por exemplo. Então, tem que dominar a estrutura ali de introdução, as argumentações e também a solução ou conclusão. É importante entender também que no caso da FGV, que ela gosta de repertórios que estejam alinhados com o tema. Não adianta você chegar com uma citação genérica e não fazer uma conexão com o tema. Gente, você pode decorar, sei lá, 5 leis, 5 citações, fala, não, isso aqui tá no meu bolso e essa que eu vou utilizar. Se não fizer sentido com o tema, não adianta nada. E aí a gente entra também na questão do tema. No caso do edital de vocês, não há nada específico sobre o tema. Então, não tem como a gente pensar, por exemplo, a banca vai cobrar algo relacionado a atribuições do cargo. Esqueça isso. Ela pode cobrar o que ela quiser. Pode ser educação ambiental, pode ser educação financeira, pode ser queimadas, pode ser uso de drogas, pode ser seletividade penal, pode ser insegurança alimentar. Ela pode cobrar o que ela quiser. Portanto, você tem que ter uma estratégia para qualquer tema. E eu vejo muita gente com mentalidade de concurseiro ainda, e não pensando que vai se tornar um servidor público, que vai ser um servidor público, ainda pensando, o que a banca vai cobrar? Meu Deus, qual vai ser o tema? Esquece o tema. Não me venha com comentário aqui no YouTube de qual é a aposta pro tema da MPU. Esquece a aposta de tema. Foca a sua energia, o seu tempo em aprender uma estratégia de redação, em aprender a fazer aqui as 30 linhas. Esse tem que ser o seu foco, gente. Não qual vai ser o tema, porque a FGV pode cobrar o que ela quiser. Ela pode ir para um caminho mais subjetivo, mais de ética, mais de moral? Pode, mas ela pode para algo mais concreto também, porque ela não amarra o tema no edital. Então, o que você precisa fazer é aprender uma boa estratégia com bons repertórios, ou seja, leis, citações que se encaixam para qualquer tema, uma argumentação alinhada com a FGV, uma estrutura que não fique apresentando de maneira subjetiva, emocional a sua própria ideia, mas que defenda a ideia que a banca quer ler. É sobre isso, gente. Então, redação é fácil e eu tenho certeza que no meu curso de redação para concurso público você vai arrasar. Se você fizer esse curso, eu tenho certeza que você vai garantir uma ótima nota no MPU e depois você vai me mandar o seu resultado, inclusive. E eu tenho certeza que a estratégia que eu montei para a FGV, ela é muito valiosa. Lá eu ensino a ler os textos motivadores, como identificar o tema, como construir cada parágrafo linha por linha, como iniciar a redação. Gente, tem gente que começa a redação com atualmente. Nos dias de hoje, gente, todo tema é atual. Se tratando de problemas do Brasil, todo tema é atual. Então, começar com atualmente nos dias de hoje, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, há toda uma estratégia possível e você vai conseguir aplicar, independente se você gosta ou não de escrever, gosta ou não de ler, porque é um passo a passo, é uma estratégia. E essa estratégia sendo aplicada, você consegue resultado. Se interessou, entra aqui no link abaixo. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou te entregar lá vai te ajudar demais. Já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo e manda pra quem vai fazer o concurso da MPU.